Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre horas complementares, que é um tema que vocês têm me perguntado bastante ultimamente, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, então eu resolvi tirar algumas dúvidas para vocês. Horas complementares é um assunto que a faculdade quase nunca vem conversar com a gente sobre, eles quase nunca explicam pra gente como funciona, então a gente fica meio que ouvindo de outras pessoas, e aí cada pessoa diz uma coisa, como por exemplo, na minha primeira graduação, ficavam dizendo que você tinha que entregar horas complementares por semestre, que tinha uma quantidade ali por semestre para você entregar. Então, assim, várias coisas que causam na gente um medo, né? Assusta a gente fica tipo, meu Deus, ferrou, como que eu vou entregar tudo isso? Então, eu vim falar sobre esse assunto aqui com vocês hoje. E aí, vou aproveitar e puxar um gancho para os temas transversais. Na minha primeira graduação eu não tive, ou ninguém ali falou como que ela era, enfim. E agora na Cruzeiro do Sul eu tô tendo contato com isso de temas transversais. Então eu vou aproveitar e juntar tudo aqui nesse vídeo para ajudar você que tá do outro lado daí. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para mim e pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal. Então é isso, chega de enrolação e bora falar sobre horas complementares e temas transversais. As horas complementares, ou chamadas também de atividades extracurriculares, elas fazem parte de uma carga horária obrigatória na faculdade no seu curso. Então você não tem a opção de não fazer essas horas complementares. Então você é obrigado, ou você faz, ou você faz. Não tem como você escolher a opção de não fazer. Uma coisa que eu sinto que muita gente tem dúvidas sobre ela é a questão de qual o prazo para finalizar essas horas complementares, qual o prazo para entregar essas horas complementares. E acontece de muita gente acabar dizendo que, você tem que terminar, sei lá, sua carga é de 120 horas. Aí fala, você tem que terminar essas 120 horas nesse semestre. Meu Deus, você tem esse semestre para fazer. Tipo, não é assim que funciona. Acontece muito e as pessoas acabam entrando em desespero, que foi o que aconteceu comigo. E não, gente. As horas complementares você tem até o final da graduação, né? Até o último semestre do teu curso para você fazer, né? Cumprir essas horas complementares. Então não tem essa de que, entrei aqui no primeiro semestre, nesse primeiro semestre tenho que fazer as horas complementares, senão vai acontecer alguma coisa. Não. Você tem até o final do curso para entregar essas horas complementares. Até porque as horas complementares têm uma carga muito grande a determinado curso que você faça. Então, é necessário que você tenha um tempo para isso, né? A pessoa não vai ter ali um semestre para conseguir entregar tudo isso, né? Seria, muita coisa para ela fazer além das disciplinas da faculdade. Então, por isso que entendam, horas complementares você cumpre até o final do semestre, até o último semestre da tua graduação. Então, você tem até o fim do curso para entregar essas horas complementares, para cumpri-las. Mas aí, o que acontece se você não cumprir essas horas complementares? Simples, você não se forma, você não vai pegar o seu certificado, né, o seu diploma. Então, se você não conseguir cumprir aquela hora até o final do seu curso, você não vai se formar. E aí o que acontece é que eu já vi em outras faculdades que o aluno tem a chance de cumprir essas horas complementares depois que o curso acaba. Só que aí ele fica ali sem pegar o diploma dele, sem se formar. Então ele precisa entregar todas essas horas para que ele consiga, então, pegar o diploma. Então, eu vejo pessoas, em algumas faculdades, pelo menos foi assim com a que eu tive, com a faculdade que eu estudei presencial, a minha primeira graduação, eu vi pessoas que precisaram, continuar ali, depois que a faculdade terminou, correndo atrás das horas complementares para conseguir o diploma. Então, é muito importante que vocês, assim, tá bom, não vou fazer agora no primeiro semestre, no segundo, nem nada, mas, assim, se atentar de que você vai precisar entregar isso, que se você não entregar, vai ter um peso ali muito grande no final, né? E como saber a quantidade de horas que você precisa cumprir? Você pode ou falar com a sua faculdade ou até mesmo entrar no sistema para entender ali, porque na própria plataforma, né, no próprio sistema da faculdade, geralmente tem ali a quantidade de horas que você precisa cumprir. Por exemplo, a faculdade que eu estudo, que é a Cruzeiro do Sul EAD, eu entro lá na plataforma e eu consigo ver essa quantidade de horas. Então, se não tiver no seu sistema, conversa com o seu polo, se você for EAD, vai lá na sua secretaria da faculdade, se você for presencial, para tentar se informar, mas geralmente fica ali no sistema mesmo. E aí, lembrando que
cada curso tem uma quantidade de horas que deve ser cumprida. Então, pode ser que você tenha um amigo que estude outra coisa, que ele vai dizer que a quantidade de hora deles é menos que a sua, ou mais que a sua. Na minha primeira graduação, eu lembro que a gente tinha mais ou menos, acho que 200 horas que a gente precisava cumprir, quase chegando ali em 200 horas. E aí, agora, nessa graduação de Publicidade e Propaganda, na Cruzeiro do Sul, eu só preciso cumprir 80 horas de horas complementares. Então, assim, muda muito de curso para curso. Então, agora eu vou aproveitar para falar para vocês como que vocês podem conseguir essas horas. E assim, vocês podem falar com a faculdade de vocês ou entrar ali no sistema mesmo, porque ali geralmente no sistema da faculdade você encontra um quadro de atividades. Na Cruzeiro do Sul, a gente entra no sistema, vai em atividades complementares e ali em regulamento e tutoriais você vai encontrar esse quadro de atividades. E com esse quadro de atividades você vai conseguir entender o que você pode fazer ou não para conseguir essas horas. Mas aí aqui para adiantar para vocês vão algumas dicas. Vocês podem fazer cursos e esses cursos têm que estar relacionados com a graduação que você faz. Então, se eu faço publicidade e propaganda, eu tenho que fazer cursos que tenham relação com publicidade e propaganda. E aí, assim, vocês não precisam fazer cursos pagos, tá, gente? Não precisa pagar para fazer esses cursos. Não importa se você faz cursos gratuitos ou pagos, as atividades, as horas complementares vão valer da mesma forma, tá? Então, não precisa se apegar apenas a cursos pagos, porque os gratuitos também funcionam. Eu mesma sempre coloco ali certificados de cursos gratuitos, porque dá certo e vai funcionar da mesma forma, você também vai conseguir as suas horas complementares. Aí, por exemplo, cursos que eu fiz relacionados à minha graduação. Eu fiz marketing, fiz Photoshop, então tudo isso que engloba ali o universo do seu curso faz sentido você estar fazendo e a chance deles aprovarem essas horas é muito maior. Você também pode fazer monitorias, mas aí é importante que você entenda com a sua faculdade que tipo de monitorias são essas que você pode fazer. Pode também fazer trabalhos voluntários, que também conta como horas. Estágio é outra coisa que também pode te ajudar a ter horas complementares. Então, você tem ali o comprovante do seu estágio, né? O contrato. Então, você consegue também ganhar horas complementares em cima do seu estágio. Congressos, palestras, workshops também são muito válidos, né? Nesse momento ali de conquistar as suas horas complementares. E você pode encontrar workshops, assim, gratuitos também. Por exemplo, tem a EBAC, eles têm os cursos deles ali pagos, mas eles também fazem workshops gratuitos. Então, sempre eles estão colocando workshops ali, umas palestras gratuitas, para que a gente entre e muitas delas dão certificado. Então, tem como você colocar ali também nas suas horas complementares. Inclusive, eu faço muito isso, eu vejo ali os workshops que vão estar disponíveis na EBAC, porque tem muita coisa sobre marketing, conteúdo que tem a ver com a nossa área de publicidade e propaganda. Então, eu entro nesses workshops e geralmente, como eu falei, eles dão certificados e aí eu consigo também ali, só de assistir o workshop, ter o certificado ali, eu já consigo também ganhar as minhas horas complementares. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer e eu acho que se você entrar nesse quadro de atividades que eu falei, você vai ter uma noção do que vai te ajudar nesse momento. Eu sei que além disso que eu falei, tem cursos de idiomas que também contam como horas complementares, museus, dependendo do seu curso. Quando eu fazia arquitetura, a gente podia ir muito em museus, assim, em São Paulo, no centro de São Paulo, ou qualquer outro museu, e a gente conseguia ali contar como horas complementares, né, tendo ali o comprovante que a gente foi. A gente podia também ir em cinema, dependendo do filme que estava passando, se tinha uma relação ali com o nosso curso. Então, assim, tem muita coisa que dá para você fazer. Então, fica de olho, olha esse quadro de atividades para você ter uma noção do que você pode ou não fazer e do que faz sentido para o seu curso. E aí, aproveitando também esse vídeo, vou falar sobre os temas transversais. Temas transversais foi uma surpresa para mim, porque na minha primeira graduação, como eu falei, eu não tive contato com temas transversais, ou pelo menos ninguém citava ali esse nome, temas transversais. Provavelmente tinha ali na grade, a gente não percebeu ou não tinha, mas eu não lembro de ter tido esse contato com temas transversais. Então, quando eu entrei aqui na Cruzeiro do Sul, né, quando eu entrei agora nessa graduação, eu levei um susto quando falaram sobre temas transversais. Porque tava todo mundo muito perdido, e aí começaram a dizer que os temas transversais, eles precisavam ser feitos todo semestre também, tipo como se fossem as horas complementares que deveriam ser feitas. Claro, eu acabei de explicar que horas complementares podem ser feitas até o final do curso, e aí os temas transversais falavam a mesma coisa de que tinha que fazer todo semestre, você tinha que cumprir
esses temas transversais, se não dava ruim ali pra você. E aí eu me assustei muito, porque eu ficava tipo, meu Deus, o que é esses temas transversais? Eu vou ter que pagar por ele, enfim, ficava sem entender e agora eu vou contar um pouquinho sobre ele pra vocês. Então assim, os temas transversais, como as horas complementares, podem ser feitos até o último semestre. Só que diferente das horas complementares, os temas transversais você precisa estar ali mais atento. Por quê? Os temas transversais são incluídos na sua grade ali na hora da rematrícula. Então, é importante que você se atente ao fato de que talvez no último semestre, se você não colocar na sua rematrícula, você vai perder ali de colocar esses temas transversais. E ele também reprova. Então, você precisa fazer isso, senão também você não vai se formar, porque é como se ela fosse uma disciplina. Então, é muito importante você se atentar a isso. Quando você for fazer a sua rematrícula, você vai encontrar ali esses temas transversais e vai conseguir incluir ele na sua grade. Inclusive, eu já quero fazer ele no semestre que vem, porque como eu já vou para o 5º semestre, eu acho que já é importante logo colocar ele ali, e aí já é menos coisa também para conseguir fazer, e depois eu só fico ali mais preocupada com as disciplinas da faculdade mesmo. Então, você tem que colocar os temas transversais, incluir na hora da sua rematrícula, mas aí é você que escolhe. Se você quer ali desde o 1º semestre, ou se você quer fazer no 2º, enfim, tem que aproveitar ali o momento da rematrícula para incluir, mas você tem até o último semestre, lembrando de sempre se atentar às rematrículas. Pontos importantes para você se atentar aos temas transversais. A primeira inclusão do tema transversal, ele é gratuito. Então, assim, a primeira vez que você for colocar ele ali na sua grade, você não vai pagar nada. Mas como é uma disciplina, você vai acontecer o quê? Se você pegar ADP, se você reprovar, você vai ter que pagar por ela. Então, quando você tiver que incluir de novo para refazer essa disciplina, que é de temas transversais, você vai ter que pagar por ela. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente se dedique ali na hora de fazer esses temas transversais, para não correr o risco de depois ter que pagar uma coisa que não estava sendo cobrada. Outro ponto é que ela realmente é uma disciplina, como eu falei. Então, assim, você também vai ter que atingir uma média de 6, né, que é a média atual para passar. Então, você vai ter que atingir 6 pontos para você conseguir passar e não reprovar nessa disciplina. E como eu falei, ela basicamente é igual às disciplinas que a gente tem. Eles vão lá, liberam as unidades e as atividades. Só que diferente de uma disciplina normal que a gente tem, uma disciplina comum que a gente está acostumado, nesse temas transversais, o que acontece? Eles liberam uma unidade, pelo que eu vi são 4 conteúdos que vão estar disponíveis nessa disciplina, mas aí eles liberam um de cada vez. Ou seja, eles liberam primeiro a unidade 1, ali o primeiro conteúdo, e você precisa ali estudar esse primeiro conteúdo, precisa fazer a atividade, e aí você tem que tirar 60% de nota nessa atividade, se eu não me engano, 1,5, 1,5, você tem que tirar para você conseguir ser liberado para a próxima unidade da disciplina, para o próximo conteúdo. Então, é assim, ao invés de ser igual às disciplinas comuns que a gente tem, que as atividades já estão liberadas, que os conteúdos já estão liberados, nessa você só libera quando você consegue ali atingir a média de 60% por cada atividade. Então, conseguir 1,5 ponto nessa primeira atividade do primeiro conteúdo, então eles vão abrir o segundo conteúdo e assim por diante, é assim que esse temas transversais funciona. Então, como eu falei, eu ainda não fiz essa disciplina de temas transversais, mas eu pretendo incluí-la ali na minha grade no ano que vem, no 5º semestre. E aí eu aproveito para compartilhar com vocês também como que ela funciona. Então, acho que vai ser legal também, porque aí eu vou poder mostrar, ao invés de só chegar aqui e falar, porque é uma coisa que eu ainda não tive muito contato, mas que eu já tinha pesquisado, porque era um assunto que me deixava um pouco assustada sobre como funcionava. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, tanto sobre as horas complementares, quanto sobre os temas transversais. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu não citei nesse vídeo, você pode deixar aí nos comentários, ou também ela falar comigo pelo Instagram, que eu sempre tô também por lá respondendo vocês sobre as dúvidas que vocês têm. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, mais uma vez, como eu falei, de deixar o gostei, porque é super importante pro YouTube entender e para que eu continue trazendo mais conteúdos assim pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e é isso.